Om Arunachalaramana, saudações amada Sangha. Chegou-nos aqui uma questão muito pertinente e o amigo nos endereçou as seguintes palavras, abre aspas. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a nossa caminhada. Uma vez que recebemos o ensinamento do mestre Ramana de que somos a consciência, Brahman, iluminados e assim por diante, então, se continuarmos a nossa busca através de práticas, compra de livros de Advaita, assistindo vários vídeos de mestres Advaita e etc., não estaríamos negando os ensinamentos de Shri Ramana ou de outros iluminados que disseram a mesma coisa? Vejo que é uma armadilha da nossa mente para nos distanciar da verdade, da luz que já somos. Gostaria que você comentasse, se possível, quando disponível. Ficarei muito grato em ouvi-lo. Fecha aspas. Muito bem, querido irmão. Agradecemos profundamente sua questão. Certamente será de grande benefício para nós refletirmos juntos sobre o assunto. Nós temos aqui uma espécie de dilema shakespeariano. Ler ou não ler, eis a questão. Ou até praticar ou não praticar, eis a questão. Veja, há muitas maneiras de abordarmos o assunto, mas, decididamente, eu não acredito que exista uma resposta suficientemente abrangente para ser a única a servir de modelo para todos os buscadores. Definitivamente, não sinto que exista uma resposta única. A única resposta que pode ser dada para esta questão e que servirá para todos os buscadores em qualquer altura de sua jornada espiritual seria: depende. Devo deixar de ler livros sobre Vedanta? Depende. Quem é o leitor? Devo deixar de me treinar nas práticas de unidirecionamento mental? Depende. Quem é que medita? Não sei se estou sendo claro. Pode ser que para um determinado buscador, a necessidade de ler sobre a verdade do ser ou Atma Vidya seja muito necessária. Talvez para algum estudante seja muitíssimo necessário praticar formalmente, ou seja, imobilizando o corpo, recolhendo os sentidos, buscando fortalecer, através da prática, sua capacidade de abstração e absorção. E este depende que levantei envolve também a qualidade desta leitura e desta meditação. Isto eu penso que é o mais essencial. Porque ler é mais do que absorver plenamente o significado e a essência do texto. Assim como a meditação pode ser convertida numa espécie de hábito higiênico mental ou mesmo uma espécie de rito sem maiores efeitos, ou seja, inócuo ao ego e às suas vicissitudes. Se vamos ler, entendamos o significado de uma leitura capaz de promover a compreensão. E se vamos meditar, abordemos a meditação sob sua forma mais efetiva e inteligente de aplicação. É necessário compreender, no meu entendimento, que a verdadeira leitura instrutiva é, per si, contemplativa. Assim como a autêntica meditação é um banho de conhecimento. Conhecimento direto. A leitura que não é meditada é meramente acúmulo de informação. E a meditação desprovida de inteligência aplicada pode muito bem servir como uma fuga de si, ou seja, uma alienação do mundo e de si banhada a ouro. Podemos sim nos enganar achando que montanhas de clichês colhidos dos livros significa a verdadeira sabedoria. Tanto quanto podemos crer que porque dominamos um pouquinho a habilidade de imobilizar o corpo
e degustar de sensações deleitosas durante a prática, que já estamos no trono dos realizados. O irmão está certo em dizer que toda a informação acumulada e o domínio da meditação podem ser uma armadilha, cheia de astúcia e adornada romanticamente como avanço espiritual. Mas também dizer-se que não necessitamos de nenhuma leitura e de nenhuma prática também pode ser uma armadilha tão maliciosa e astuta quanto a primeira. Usando as palavras do amigo, abandonar o estudo e a prática disciplinada pode ser uma armadilha da mente para nos distanciar da verdade e da luz que já somos. Por isto, a resposta mais justa é: depende. Realmente não temos como responder de uma forma generalista, e também por isto torno a repetir que a questão não é ler ou não, praticar ou não praticar, mas como temos feito nossa leitura e como temos exercitado a meditação. Veja, para elaborar esta partilha, eu não posso contar única e exclusivamente com o intelecto. Claro que ele é um fator de grandíssima relevância. Eu estou usando ele para poder fazer esta partilha. Mas ele não pode ser o fator determinante. Há que existir contemplação no que está sendo compartilhado. Há que existir uma certa disponibilidade para ouvir o que está sendo dito em camadas mais profundas do que o mero saber de palavras, signos e significados. Até porque a pergunta do irmão provavelmente nasce das profundezas de suas reflexões e ponderações, que não são meramente intelectuais. Portanto, o mínimo que devemos fazer é dar máxima atenção ao que está sendo levantado à reflexão. Eu até diria mais: máxima atenção entenda-se por empenho amoroso. Há que se amar a verdade, o conhecimento e, inclusive, o inquirir, o questionar. Isto é verdadeiramente fazer filosofia e isso é gnana. Então, ponderemos com todo o amor e declararei com o mesmo empenho amoroso o que eu sinto sobre a questão. E contemplem bem o que eu sinto, não apenas o que eu penso sobre. Assim como muitas pessoas reunidas nesta sanga, eu vivi uma época que considero dourada, ali na virada das décadas de 80 e 90, em que, para encontrar um livro de autêntica filosofia oriental, era uma luta. E quem viveu antes disso, os anos 50, 60 e 70, devem ter uma memória ainda mais pungente sobre. O conhecimento não estava exatamente disponível. Até existiam alguns livros traduzidos e publicados, mas eram difíceis de achar e, na maioria das vezes, eram caros. Eu só não digo que custavam os olhos da cara, porque a gente ia precisar dos olhos para lê-los, afinal. Mas era realmente muito difícil e caro. Eu, pessoalmente, fui ratazana de sebos, ou seja, eu vivia nas lojas de livros usados, vasculhando as pilhas de livros, com os olhos vermelhos, espirrando por causa das minhas crises alérgicas. Certamente outras pessoas viveram isso, se não a crise alérgica, ficar ali vasculhando nas lojas de livros usados. Foi num sebo, ou seja, numa loja especializada de livros e revistas usadas, que comprei meu primeiro livro de Bhagavan Shree Ramana. Uma joia preciosa que tenho junto comigo até hoje, como um tesouro encontrado numa galeria escura de cavernas habitadas por morcegos e ursos ferozes. Rapaz,
Que drama que eu estou fazendo. Tudo isso para dar alguma coloração sentimental nesta partilha. Ao redor dos sebos, criávamos verdadeiras tribos de esoteristas, espiritualistas, livres pensadores, aspirantes a filósofos e místicos. E conversávamos sobre nossas conquistas nos livros e aguardávamos uma notícia, não tão frequente, num misto de alegria funesta. Ou seja, quando algum dono de sebo nos alertava que um Rosa-Cruz ou um maçom havia feito a passagem e a família se livrava da biblioteca do falecido. Por mais absurdo possa parecer, era motivo de grande euforia, porque sabíamos que alguma coisa boa encontraríamos naquelas ricas heranças, dispensadas por familiares pouco interessados na sabedoria. Então, imagine como eram tratadas as obras metafísicas clássicas e raras que vinham até as nossas mãos. Eu mesmo cheguei a beijar tantos livros. O tipo de relacionamento que estabelecíamos com a leitura é completamente distinta do que acontece hoje. Eu sei que, nesse momento, isso pode parecer um papo nostálgico do vovô, mas convenhamos, hoje, sem sair de casa e sem precisar gastar um tostão furado a mais, além da mensalidade do serviço de internet, você pode baixar bibliotecas completas de praticamente todos os assuntos que você imaginar, e especialmente a maioria dos textos clássicos de espiritualidade oriental, facilmente disponíveis, traduzidos em sua própria língua, ou, na pior das hipóteses, você precisará traduzir, e para isto você pode usar um tradutor online de qualidade mais do que aceitável. Vai dar para entender tudo o que está escrito no livro. Toda esta facilidade, toda esta abundante disponibilização da informação, será que tem colaborado para o aprendizado da melhor maneira de se ler, analisar e estudar? Veja, não estamos aqui para dizer qual é a melhor maneira de se estudar, porque isto também é uma questão de ordem muito particular. Eu não creio que exista uma fórmula pronta para isso. Mas, pessoalmente, eu gosto muitíssimo da tradição cristã primitiva da Lectio Divina, ou seja, a leitura contemplativa. Eu sinto que é a melhor maneira de se ler, aproveitando ao máximo do estudo, também como um momento de comunhão com o sagrado. Afinal, estamos falando de literatura sagrada, de obras que apontam para as verdades eternas, para a vida consagrada à busca destas verdades e do ser real. Este tema deve ser atendido com a máxima inteligência e também abundante amor. Porque estamos pisando não apenas no campo do paradoxo, já que o ser está para além das palavras. Também é um campo santo, já que tantas escrituras são verdadeiros Guru Shastras, ou seja, o mestre espiritual manifestado na forma de um livro, como é o caso do Bhagavad Gita, do Yoga Vashishta, do Guru Gita, do Vivekachudamani e de tantas obras que muito apreciaria listar aqui, mas não vou fazê-lo para não ficar um áudio de 2 horas. A leitura cuidadosa e amorosa de uma destas obras pode produzir o efeito de se estar diante de um Jiva Mukta ou alma liberada. Sem a menor pretensão de louvor ou para pavonear a minha vaidade, eu declaro que meu primeiro samadhi, sentado, posteriormente consciente de que se tratava de um samadhi, veio justamente na leitura do Ensinamentos Espirituais de Shri Ramana Maharishi,
meu primeiro livro de Bhagavan. E eu creio, e rogo a Deus que eu esteja certo, que não serei o único aqui a ter experimentado o êxtase tendo um livro no colo. No mínimo, comoções de ordem espiritual. Pensemos em todo o trabalho, toda a consagração interna feita pelos grandes sábios quando eles redigiram as suas obras ricas não apenas na filosofia, mas também na beleza estética poética. Muito bem, voltando ao tema do como ler, como estudar. Retomo a prática da Lexio Divina, que pode ser traduzida como leitura orante ou leitura contemplativa. Ela é assim nomeada porque envolve não apenas a leitura dos livros sagrados, mas do estudo seguido das práticas de introspecção, especialmente oração, reflexão e a contemplação. Para os cristãos, especialmente das ordens beneditinas e demais mosteiros, a Lexio Divina promove a comunhão com Deus, aumentando o conhecimento acerca da revelação divina. Para isto, a leitura é dividida em 4 etapas. Lexio, ou leitura. Toma-se o texto sagrado e faz-se a leitura lenta, concentrada e cuidadosa do texto, com a intenção de abrir o coração para escutar a verdade divina que pode estar oculta no texto. Ou seja, ler o que não está escrito. A leitura pode ser muito breve, um trecho curto, um fragmento. E pode-se fazer a mesma leitura várias vezes, o que pode trazer o sentimento de se estar diante da graça divina. Meditatio, ou meditação. A próxima etapa, a da meditação, não é no termo oriental, e sim no sentido comum da palavra. Ou seja, meditar é ponderar, pensar, refletir, procurando compreender aquilo que foi lido sob diferentes ângulos, pois procuramos alcançar a essência do que foi lido, o que significa que encontramos a nós mesmos por detrás dos ensinamentos. Terceiro, oratio, oração. A próxima etapa é a da oração, que não se trata de mero falatório. É um ato de louvor, de glorificação, nascido da epifania ou do entendimento produzido pela escuta e pela reflexão intuitiva. É uma resposta verdadeira de felicidade, gratidão e amor do devoto que acabou de ouvir ou sentir a presença da verdade revelada na leitura meditativa. Por vezes, encontraremos nos textos respostas para perguntas e questões de ordem existencial muito profundas. Certamente, os amigos reunidos aqui já sentiram, assim como eu, que a leitura do dia aqui no Mandir veio perfeitamente a calhar. Como se o próprio Bhagavan estivesse respondendo alguma questão, iluminando, ou mesmo resolvendo alguma situação de difícil solução. Pode ser que isso esteja acontecendo agora mesmo, e por isto exaltamos. Contemplatio, contemplação. Finalmente, a última etapa da leitura orante é quando nenhuma palavra mais precisa ou mesmo pode ser dita. Um exaurir mental que é distinto da exaustão vulgar. É um estado totalmente pacífico, sereno e calmo. Um deixar-se aquietar. Algo que nem pode ser tomado como uma ação. É mais uma rendição. O que também é nomeado como adoração silenciosa.
Em verdade, este momento é o que legitima, justifica, é a razão de ser da leitura. Agora vejamos que este modelo de leitura e estudo é extraordinariamente similar ao caminho de Vedanta, que justamente se divide em 3 etapas: Shravana, Manana, Nididhyasana. Ouvir a verdade, refletir sobre a verdade, meditar na verdade. Digamos então que a pessoa estudou desta maneira, aplicando-se nas etapas que, progressivamente, aprofundam o conhecimento espiritual contido nas Escrituras. Será que a pessoa sentirá que o estudo dos Shastras é algo superficial, desimportante ou uma armadilha mental? Eu pergunto sem malícia, sem querer impor uma dada interpretação ou posicionamento pessoal. É apenas a sugestão de reflexão sobre o assunto, porque, como já declaramos, o conhecimento está tão abundantemente acessível que podemos dizer também que se encontra, lamentavelmente, banalizado. O problema está no conhecimento ou no uso que se faz dele? Quanto à prática da meditação, da mesma maneira, há que se empenhar na prática que transcende o uso comum da percepção, ou seja, atrelada aos objetos, voltando-a para a fonte dos pensamentos. Esta meditação, de forma alguma, deve ser negligenciada. Mesmo quando lemos outras perspectivas da não-dualidade, tal como o Zen e o Dzogchen, que tratam da iluminação inata, ou seja, que não precisamos meditar, pois isto é uma deformidade da consciência, sem a devida leitura meditativa, as mesmas verdades não duais de altíssimo calibre acabarão sendo usadas para nossa velha autoindulgência malandrinha. Todas as Escrituras acabarão por declarar que a verdade está para além das Escrituras. Sim, é paradoxal. Todas as Escrituras não duais dizem que o ser está para além da concentração, da meditação apoiada em corpo, fala e mente. Contudo, também declaram que apenas o silêncio pode revelar a verdade do si mesmo transcendental. Isto também parecerá uma contradição quase surreal. É por isto que, se vamos continuar estudando, que possamos ler o que não está escrito, ouvir a fonte de inspiração de todas as Escrituras sagradas, aquilo que transcende a linguagem. E se vamos prosseguir meditando, que nosso mergulho seja tão profundo a ponto de não sabermos-nos meditando. Então, a luz natural revelar-se-á sem pretensão ou participação daquilo que não é. Agora, para bem da verdade, sabemos que em alguma etapa do caminho abandonaremos todo o conhecimento teórico e também toda a prática formal. Mas isto não quer dizer que o faremos por aversão. Muito pelo contrário. Não é por tédio, preguiça, aborrecimento ou enfado. Não há o que ler, porque toda leitura é uma descrição pálida de algo que é vivo e glorioso dentro de si. Mas o sábio poderá ler, e até mesmo incentivar outros a lerem. Não é demais recordar que Bhagavan não apenas escreveu, compôs poesia e canções devocionais belíssimas. Ele também traduziu inúmeras obras clássicas de Yoga, Agama e Vedanta para benefício dos devotos. Não há como praticar nada quando a luz do si amanheceu. Mas quem vê o realizado pensará que ele está sentado praticando meditação. Importa recordar que Bhagavan passava horas por dia, não apenas respondendo questões, mas mergulhado em samadhi,
irradiando este poder silencioso para todos que se acercavam dele. Poder espiritual que foi sentido por devotos em distâncias longínquas do Mestre, e é ainda sentido por tantos devotos que nunca estiveram diante de Bhagavan, nem mesmo em Arunachala. Enfim, encerro com uma pergunta extremamente sincera para todos nós. Com todo o coração, espero que não soe arrogante, provocativa ou até mesmo ofensiva. Não tem nenhum traço de autoimportância nela, tampouco de desprezo. Novamente, serve para todos nós. Antes de saber se já está no momento de largarmos a leitura das obras sagradas e da prática da meditação, não seria oportuno perguntarmos-nos com toda honestidade: eu sei ler e estudar com a seriedade e a devoção necessárias para esta qualidade de leitura transcendental? Eu sei realmente o que significa a contemplação, seus aspectos teóricos e a filosofia por detrás do exercício? Eu sei verdadeiramente praticar meditação? Talvez estas questões tragam nelas mesmas respostas muito claras e assertivas sobre nossa própria jornada. Que a graça de Bhagavan nos proteja, oriente e ilumine sempre. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.